Então, quando a gente apresenta a Semana Detox para vocês, o que é a ideia de apresentar? É usar essa estratégia como uma restrição maior, quer dizer, é uma restrição calórica, porque vocês estão tirando industrializado, embutido, carne vermelha, frango, tudo que engorda. Ah, Mariana, o frango engorda? Engorda, é gordura animal. Esse negócio também da gente fazer só grelhado e assado, mesmo que você limpe toda a gordura, o animal ele tem a gordura intrínseca da própria carne. Quando você chapa aquilo no quente, o que acontece? O que você faz com a gordura quando ela esquenta? Ela expande. Você só não está colocando o óleo em cima, mas esse tipo de preparação, ela expande também a gordura. Então, como você come uma preparação com menos gordura quando, por exemplo, você for fazer um frango ou uma carne vermelha? O famoso picadinho, a famosa carne refogada. Cozido, né? Essa forma é a melhor forma para você consumir com menos gordura, tá? Porque você vai cozinhar aquela carne e não vai chapar ela ou assar que você põe no quente. Não, é isso que eu falo, a gente É porque a aparência fica mais seca, vamos dizer assim, então parece, né? Parece que as pessoas falam muito, mas é que claro, gente, entre o grelhado e a imersão, você vai Empanado, você né? vai, Não dá. não dá. Então assim, o empanado, por exemplo, com amaranto, com flocos, né, com quinoa, com gergelim, você ganha fibra. A fibra ajuda a carregar a gordura no sangue. Então aí você como se você compensasse, né, Carol? Sim. Então, esse jogo que a gente faz de colocar mais fibras é como se fosse uma compensar, colocar na balança, né? Entre a questão do que você está comendo a gordura animal. Então, quando você equilibra o seu cardápio semanal entre frango, proteínas vegetais, onde a gente faz bolinhos de grão de bico, hambúrguer de lentilha, e aí você pode fazer até mesmo, como eu falei, um hambúrguer de brócolis, e aí você acrescenta farinhas proteicas, como o amaranto, por exemplo, que ele tem bastante proteína, o próprio flocos de quinoa tem bastante proteína. A quinoa, gente, a proteína dela se assemelha à proteína do leite materno. Então ela é uma super proteína. Incrível. É uma super proteína. Aliás, a gente Gabi conseguiu fazer? Consegui, graças a Deus. Você cozinhou, né, Gabi? Eu cozinhei. Eu tava como eu falo, nesse empate, de não conseguir fazer as receitas eu mesma. Mas eu queria ir lá fazer, aprender, até porque eu acho interessante essa parte de você ir lá fazer, criar esse hábito pra você conseguir seguir depois. Porque não é nada, é tudo contínuo. Não é nada suave. A gente estava falando sobre isso, exatamente sobre isso. Eu vou fazer essa semana que vem eu volto tudo de novo. Não é assim. Então, um sacrifício que você está fazendo. É que você aproveitou assim. E não se culpe por isso. E até a gente colocou as marmitas, Sema, justamente porque nós sabíamos que algumas pessoas não iriam começar se elas não tivessem essa oportunidade de comprar com a marmita, justamente porque não se via fazendo. Tem uma insegurança de cozinhar ou pela rotina e tudo mais. Mas a ideia é que quando você descobre que a semana é super fácil de fazer, ela é ruim pela restrição que você tem de alimentos que você está acostumado a comer no dia a dia, que são os industrializados, a carne vermelha, o frango. E aí você, de repente, cortar tudo isso é que vai fazer pode ter um pouco mais de dificuldade para você. Mas no quesito cozinhar, são legumes. Né? A quinoa você pode fazer que nem um arrozinho, então são coisas muito fáceis para você fazer, frutas. É mais saboroso também, né, do que arroz, eu acho. No meu paladar é bem mais saboroso que no arroz. Você experimenta novos alimentos e também dá nova cara para aqueles alimentos, né? Porque nem a abóbora, você faz a abóbora de vários jeitos. Sim. E, gente, eu lembro quando eu era pequenininha, assim, eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, e eu quis aprender a cozinhar. Engraçado que eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, né? E eu queria cozinhar porque eu via que a minha mãe tinha o maior trabalho, porque ela saía para trabalhar e tal, e tinha que deixar comida para todo mundo. Então meus pais saíam para trabalhar e tinha eu e a minha irmã tem 5 anos a menos do que eu. E eu tinha que chegar da escola, esquentar comida, e na época não tinha esse negócio de micro-ondas, aí tinha até, mas era muito mais raro, né?
E a gente esquentava tudo lá e tal. E eu falei, eu podia ajudar, né? E aí, na época, tinha esses cursos de culinária. Ela existe ainda, eu me esqueço o nome dela, que outro dia eu vi ela até na televisão aqui fazendo uma reportagem. Ela ainda existe, essa senhora. E ela me ensinou a fazer o arroz, o feijão, o bife, né? Sobremesas, aquela famosa gelatina com creme de leite, leite condensado, aquela coisa. E eu chegava no final de semana, queria fazer o almoço. E aí eu lembro que tinha o rapaz que consertava a máquina de lavar lá em casa. E o rapaz ia de final de semana, que era quando a minha mãe estava, e ele aproveitava para sentar na mesa, porque eu falava, vem comer a comida, vem comer a comida. Que eu fiz. Então, gente, a gente perde isso depois, porque você tem ali aquela infância, aquela adolescência. Eu sei porque a minha filha tá com 13 anos e me pede muito para cozinhar. Ela sempre pede que ela quer ajudar na cozinha, porque é o momento que você está descobrindo as coisas. Então a gente vai perdendo essa ingenuidade, esse contato com o genuíno, quando a gente cresce e começa na rotina e começa nas coisas. E na verdade, a comida é o nosso combustível, é o que a gente está usando para tudo, é o que você está nutrindo a tua célula. Eu mandei hoje para vocês, né? No grupo eu mandei justamente onde vocês estão banhando as suas células, em que ambiente que elas estão, né? Porque é baseado nesse ambiente celular que ele vai dizer quem você é, pelo seu humor, né? Pela qualidade do seu raciocínio, das suas tomadas de decisão, do seu trânsito intestinal, da sua enxaqueca, do seu mal-estar, das suas cólicas menstruais, não é verdade? Então tem um monte de sintomas que vocês vão desenvolvendo ao longo do dia, da rotina, que são corriqueiros e a gente acha que é normal ter dor de cabeça, que é normal ter uma coceirinha, que é normal cair cabelo. Remedinho, tá tudo certo. Cair um pouco de cabelinho ali, uns fiozinhos, tudo bem, né, gente? Mas cair... Nossa, melhorou muito a queda do meu cabelo. Olha aí. O meu cabelo caía demais. Eu achava que era O cabelo fica estresse. intoxicado, Eu achava né, que era também. qualquer coisa. Mas eu fui lavar meu cabelo, eu olhei pro ralo do banheiro e falei, gente, não tem cabelo. Eu quase... Gente, mas isso é sensacional. Você sentiu também, Amélia, alguma mudança? A minha pele, nossa. A pele tava muito ruim, muito ruim. E de tocar, você já sente que ela tá macia. A textura, né? O tônus da pele muda. Vocês se hidrataram? Sim. Né? A Flávia hidratou? Mas meu Então, olha, isso é muito bacana. É tanta coisa pra comer. Mas Sema, tem um segredinho que a gente... Tem um segredinho que a gente mandou no nosso grupo. Coloca o alerta para o despertador do celular. Hoje em dia tem aplicativo, né? A gente trabalha com aplicativo aqui na clínica, né? A gente trabalha, o nosso aplicativo meu toca. intestino. Nossa, É. intestino super preso. E nunca, sabe assim? Ai, que delícia! Eu dou parabéns, assim. Ai, que beleza. Gente, porque a gente tá dando risada, mas a pior coisa que tem, a pior coisa que tem é você ser constipado. É você passar 2, 3 dias sem ir no banheiro. Gente, dá um mau humor. Você vê uma pessoa que vive mal-humorada, você pode saber, essa pessoa, ela é constipada. Ela é constipada. O meu professor me falava, quem vai no banheiro é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz, é uma pessoa... Gente, não tem aquela piadinha, tem uma piadinha bem da breguinha, né? Mas tem, que ele fala, né, que os órgãos competem entre quem é mais importante, aí o cérebro fala das funções, o coração fala não sei o que, aí no final de tudo o cocô fala, então tá bom, eu vou ficar aqui, eu quero ver quem é que manda. Não é verdade? Vai ficar normal se eu não funcionar. Gente, Quem acaba... vai ficar de boa? Não dá, porque aí você atrapalha Pesado, tudo, você fica literalmente. constipada, você atrapalha a sua absorção de nutrientes, tá? Então você ali começa a ter mais, você diminui a qualidade da sua microbiota, então você tem mais bactérias ruins do que boas. E o nosso intestino, ele é ligado diretamente no nosso cérebro, o intestino é o nosso segundo cérebro. Tá? Então, essas informações que vão para o seu cérebro só podem ser ruins, porque o que você está manifestando no intestino está ruim. Então, a gente precisa cuidar muito do intestino, porque ele define como a gente é,
né? Então, como a gente é, como tudo a gente falou, então essa mudança alimentar de 7 dias que vocês fizeram, a gente quer muito pouco, 7 dias. 7 dias não é nada. O que é 7 dias na nossa vida? É um negócio, passa assim, passa assim. Então, ainda comentei de novo, foi muito rápido. Muito rápido. Eu queria mais, né, Gabi? Eu queria mais. Você fez as pazes com o disco? Você fez as pazes? Olha, eu ainda bebo de canudinho, não vou mentir não, mas não tô deixando de beber não. Um dia eu aprendo a gostar. Mas você sabe que não são todos os chás que eu gosto também. Então, é paladar, lógico, entendeu? A gente tem as papilas gustativas, né? Então, inclusive o homem sente sabor diferente da mulher também, por causa do número de papilas gustativas que eles têm diferente. Então, a gente tem em cada extremidade da língua uma quantidade das papilas gustativas onde você diferencia o doce, o azedo. O azedo é onde? Nas laterais, o amargo lá no fundo, o doce na ponta. Então, por que você acha? Bem na pontinha! Chega logo! Por que o leite materno é doce? Porque o bebê, quando ele já vai mamar, tá na pontinha da língua, ele já recebe aquilo. Então, ele tende a querer o doce, o mais docinho, porque o leitinho da mãe é mais docinho, né? E, então, o nosso paladar começa assim, mas depois ele vai mudando, porque tudo vai mudando, né? O sexo feminino, o sexo masculino, e aí as coisas vão mudando conforme a gente vai crescendo. Mas algumas pessoas vão ter um número a mais ou a menos das papilas. E aí, por isso, a sua preferência do doce, do salgado, né? E tem o salgado também, né? O salgado também, aqui nas outras laterais da língua, você vai sentir o salgado. Então, por isso que quando a gente mastiga, né? A gente fica ali naquele negócio suculento. E também quando você tem vontade, quando você pensa no alimento, se você fechar os olhos. Por isso que eu falei do teste da uva passa. Eu fiz. Você fez, Sema? Até lembrei lá na Prambila. Mas esses exercícios, todos são mentais. Porque tudo que vocês isso que eu ia fizeram falar agora... Tem uma coisa que eu percebi, eu já tinha falado antes, mas eu percebi na prática. Eu não sinto falta de doce. Doce é uma coisa pra mim que eu não vou, eu quero, morro de vontade de doce. Não, o meu negócio é salgado. Então, assim, o meu café da manhã ser fruta e suco detox, nossa, mas não foi. Eu sonhei com o café da manhã. Salgadinho de manhã, né, Ou gente? pelo menos a bolacha, água e sal, sabe, pra não ter que comer pão todo dia. No primeiro e segundo dia foi ruim, mas é tudo questão de costume. Então, mas só... Criar o hábito, Você colocar uma coisa exatamente. diferente. Mas eu senti muita fome de manhã, porque faltou o café da manhã pra mim. Então, mas essa semana só, gente, ela foi, como eu falei pra vocês, o nome, vocês têm que sempre frisar, ela é uma estratégia, ela não é uma coisa que vocês vão usar pra sempre. Porque se vocês forem buscar, o que eu percebo muito que as pessoas buscam quando fala do detox é suco, que as pessoas associam ao suco verde, e dieta mais líquida, com sopas, né? Então a pessoa associa muito isso. Por isso que muitos médicos e alguns profissionais da nutrição também explicam, né? Falam, não, eu sou contra o detox, eu não uso detox, mas depende do ponto de vista. Quando você usa como uma estratégia, onde você também tem alimentos que mastigam, porque eu tive uma pergunta dessa no direct. Perguntaram, mas tem alguma coisa para mastigar? Agora eles podem perguntar para vocês, né? Tem muita coisa, eu respondi, tem muita coisa para mastigar, porque as pessoas têm essa concepção. Só que para restringir, né, um pouco mais de calorias e também mudar, né, todo o ambiente celular de vocês nessa última semana que vocês fizeram, a gente realmente tirou, né, um pouco mais de carboidrato, Sim, né? Nós tiramos também, diminuímos até a quantidade de proteína. Dentro da estratégia, a gente usou algumas estratégias, né? A estratégia detox, a gente usou algumas coisas. E também assim, realmente, vai deixar tudo, né? Que as pessoas pensam tudo líquido. Imagina que você pensa que você vai comer arroz e feijão. Você acha que você não vai comer? Porque todo mundo chega e fala, não posso comer arroz com feijão, porque se eu comer arroz com feijão, eu vou engordar. Vamos fazer um teste aqui agora. Entre aqui, essa mesa e a mesinha ali, o que não é da semana detox de vocês? A uva. Não, a uva é fruta, a uva entra. A uva E todo entrou. Biscoito de arroz. E aqui? Industrializado. Polvilho. Por quê? Por que eles não entraram? Porque são Industrializados. Agora, na alimentação saudável, vai entrar? Vai. Claro. Acabou os 7 dias.
De tempos em tempos vocês podem fazer, mas agora vai entrar. Então tudo isso aqui vocês podem comer. Mas eu Só que distribuído. Eu comecei a pesquisar. Todo o nosso metabolismo, ele acontece. Alguém, por exemplo, você comeu aqui o nutriente, a célula começou a absorver. Esse nutriente ele tem que ser levado para outra célula e assim vai. Em vários momentos para todo um processo de absorção, que é o nosso metabolismo. São muitos processos que acontecem, tá? Então, quando você tem que levar de um lugar para outro, quem carrega, quem leva, são, por exemplo, vitaminas lipossolúveis, são gorduras e gorduras do bem, que a gente chama gorduras boas. Por isso que o nosso corpo precisa também ter gordura, não é para ter gordura zero. Nosso corpo tem que ter gordura. Então, gordura boa, da onde? Oleaginosa é uma gordura boa. Então, a gente não pode nada em excesso, nem a uva, por exemplo. Mas 10 bagos, que seriam as 10 uvinhas, é uma porção da fruta para você comer. Você só não vai comer que a gente se perde no cacho da uva. Caroço e comer que nem Mas aí entra o outro exercício, entra um exercício de mindful eating, que é você observar aquilo que você está comendo. Você mastiga e observa. Porque veja, se você está comendo, botou a caixa de bombom do lado, tá assistindo um filme, põe uma caixa de bis. O que acontece com essa caixa de bis? Você nem viu, o negócio acabou. Mas, gente, aí você tem que parar para fazer uma análise. Por que eu tô fazendo um negócio no piloto automático desse? Por que eu consegui comer uma caixa de chocolate e meu organismo não apontou para mim que estava suficiente? O que aconteceu? Tem algo de errado. As pessoas não param para avaliar isso. Elas falam assim, Mariana, eu quero viver, eu quero comer, eu quero não sei o quê. Bom, se pra você viver é comer e você achar que a sua felicidade está na comida, você precisa rever os seus conceitos. Porque a felicidade, ela tá em muitos outros pontos da nossa vida e que muitas vezes passam desapercebidos porque a gente está no piloto automático. Então é sair do piloto automático e tomar consciência, as rédeas. Eu falei isso no grupo várias vezes para vocês. Quem é que tá mandando aí? É o cérebro que tá te boicotando ou é você? Cadê o seu eu? É o euzinho ou é o euzão que tá mandando aí, Sema? Não é verdade? Então, é muito além da estética, é muito além do peso, é todos os benefícios que vocês tiveram com essa semana. Por isso, eu não me lembro agora o nome dela, mandou ontem no nosso WhatsApp, ela mandou um texto, a Sabrina convidou ela mandou um texto assim, super bacana, né? Quando ela recebeu esse convite, ela era da turma da Josi, a turma de janeiro. E ela falou, olha, realmente a mudança que eu tive foi assim, ímpar, uma coisa que eu nunca imaginei sentir. E, gente, a gente não ia saber nada disso se a gente não tivesse convidado ela para vir aqui hoje. Então, ela contou várias coisas da vida dela que fez a maior diferença. Mas aí ela ainda falou assim, olha, eu só vou fazer uma sugestão que eu achei da minha turma. Eu queria mais receitas, mais receitinhas práticas e com a cara do que vocês colocam pra gente. Sabe por quê? Às vezes a gente quer passar um negócio diferente pra vocês, legal? Mas não é o momento de vocês fazerem isso, entendeu? De repente vocês estão numa pegada que tem que ser tudo muito fácil mesmo. Então quando você complica um pouco... Ai, coloca um óleo de coco, pronto. Não, eu vou ter que sair pra comprar... Ó, esse biscoito de polvilho é com óleo de coco. Não tem glúten. Esse aqui nem lactose. E aí, então, é porque a gente pensa em todo mundo, né? Esse aqui a Flavinha pode comer, esse aqui... Porque vocês, às vezes, não têm restrições, mas nós temos, né? Colegas, pessoas que têm as restrições. Então, a gente tem que trabalhar com isso, porque viver sem glúten e sem lactose, se vocês acham que assim é difícil, imagina, né, Flavinha? Ter que procurar tudo que não tem glúten, que não tem lactose. Então fica mais difícil ainda pra sair com os amigos, né? Eu achei que eu não ia conseguir fazer, porque o meu só não tem a lactose. Eu acho que cada fase é uma consciência que vocês vão adquirindo. E é aquilo que a gente falou, depois que você adquire a consciência, eu falo isso o tempo inteiro, adquiriu a consciência, adquiriu o conhecimento, não volta mais. Não tem que falar. Você não sabe disso. Isso se aplica para tudo. Você aprendeu, não tem como você voltar atrás. É uma coisa que você não vai esquecer. Ninguém tira de você.
Então, é isso que você falou, é o conhecimento. Só que a nossa pegada, ela é uma pegada de educação alimentar. Então, você usa-se de estratégia, tá? Que pode ser a detox, que pode ser uma low carb. Existem estratégias, até o jejum intermitente também é bem-vindo. Gente, o jejum intermitente, da onde que ele... Nós temos, vamos começar do zero, nós temos na nossa mente muita coisa, mas faz errado. Tem um protocolo para fazer, Exatamente. com horas. Exatamente. Não dá pra gente... Aí volta, Aí volta ali daquela... aquela loucura. Volta a comer do jeito que você Deus me comeu. livre. É pior. É Tu pior. ganhou, é incrível. Tu ganhou. Mas Por quê? o teu corpo não estava preparado Então, pra fazer. Existe um momento certo. pra É fazer, cerebral. né? Então vamos pensar assim, a gente lá Homem das Cavernas, porque muita coisa que a gente, na verdade, é essa sensação que a gente tem do medo, da insegurança, né, de quando a nossa amígdala cerebral ela é acionada pelo medo, porque você vai ter que se preservar. E isso vem dessa época, né, dessa época do desenvolvimento do homem. E aí a mesma coisa, essa questão do jejum. Quando a gente estava lá na época das cavernas, onde o homem caçava e precisava comer e armazenar aquilo, porque ele não sabia durante quantos dias ele ia comer de novo, certo? Então o nosso corpo aprendeu a armazenar, e ele armazena em forma de gordura, tá? Então é por isso que o nosso corpo armazena. E essa questão então da gente jejuar também tá ali guardada, tá? Então a gente consegue fazer o jejum. Só que tem que ser um jejum controlado. Quais são os alimentos que entram nesse jejum intermitente? Quantas horas eu vou ficar nesse jejum? Outra estratégia, tá? Então, podemos usar outras estratégias dentro de um protocolo? Podemos. Na detox, podemos ter o jejum. Depende do momento que você está fazendo isso no seu corpo. Por isso que a gente fala da questão das doenças crônicas. Existem algumas doenças que a gente não pode fazer a detox, não pode fazer um jejum intermitente, então não é todo mundo que consegue fazer, tá? Então, nesse protocolo, onde a gente tem uma estratégia de pá, você perdeu bastante peso ali naquela semana, ficou toda feliz, por quê? É um emagrecimento, como às vezes não é um emagrecimento, é uma perda de gordura. Às vezes você tá com peso bacana, você não quer nem mudar o teu peso, você tá mudando só gordura, trocando gordura por massa magra. Então, isso também é válido. Tá? Então, às vezes não é nem perda de peso, então nós não estamos falando só da questão de perda de peso. E aí depois vem esse processo da educação alimentar, que é o que vocês querem, que é o que a gente... Então, tudo é um teste. Não, mas não, veja bem. Não foi nessa semana! Veja bem. Que ela fazia antes. Entendi. Eu deixava de almoçar, não, hoje eu não tô afim de almoçar. Agora você entendeu que não dá pra fazer isso, né? entendi. Olha a quantidade de açúcar que Pois você é, tá então, colocando. Que é uma fruta ou no jantar, ou então à tarde, né? Quer dizer, bem Isso. bom. Então, mas aí eu achava que aquilo dali ia me sustentar, e que como E por ser sustentar. fruta, né? Aí isso é uma fruta, posso comer à vontade. É doce, chama doce, entendeu? Agora você entendeu. E aí você ouviu o áudio das estratégias pra não Vi, comer. O que vi, você vi. achou? Não, É difícil? Não, não é difícil. Não. Mas tem que praticar bastante. Praticar. Você já falou a palavra, É. praticar. Se você ficar olhando no negócio, é muito mais fácil você abdicar e comer o doce. Com Mas é uma certeza. questão da prática. E você, Gabi, o que era mais difícil pra você? Ficar sem o salgado, né, no café da manhã, ficar só com a fruta e o suco no café da manhã, que eu achava que não ia me sustentar, que eu ia chegar no trabalho caindo. Mas não, é como eu falei, é tudo questão do hábito, da rotina e o preparo também. E da questão do preparo. Mas você gostou de fazer? Gostei, adorei. Então, Adorei. aí já Ainda mais mudou, pelos- já virou a chavinha aí agora, porque né? no terceiro dia já não era uma coisa que você tava fazendo, que chegue logo o sétimo dia. Tu já começou a fazer Olha que legal começou a chegar isso, uma né? coisa mais leve, tipo, chegou, Tava fazendo com sabe? prazer, né? Exatamente. E o que você esperava? O que você esperava quando você começou? Quando você veio aqui falar, eu vou fazer, eu quero fazer. Qual era o objetivo? O que você Perder queria? peso. Eu queria perder peso. Esse era o meu Você queria meu perder objetivo. peso, certo? Por quê? Porque eu não sabia ainda a fundo todos os benefícios que a detox ia trazer. Agora, o que você pensou quando acabou a semana? Aí, os benefícios que trouxe foi o meu
cabelo parou de cair muito. O meu intestino melhorou também, por mais que eu já não era uma pessoa com o intestino preso, mas você até mandou no grupo sobre as diferenças de... Aí eu... Isso é muito importante! Adoro essa lista. Aí eu vi que realmente antes não era bom, agora melhorou. Porque a minha unha também, ela era muito descascada, sabe? Chegava um tempo que ela descascava muito. Esfoliava. E crescendo, e tipo, melhorou, minha pele melhorou muito. Criei o hábito de beber muita água. Então assim, pra onde eu vou agora eu vou com uma garrafinha. Perfeito. Porque eu percebi também, ela tira a ansiedade, né, de comer toda hora. Tá. Porque se você tá bebendo água, você para assim, às vezes você não tá com fome. Às vezes você fala, eu tô com fome, mas você não tá com fome, não é o estômago que tá te Olha, com fome. você diferenciou então a fome da vontade de comer? Gente, isso é fantástico! Meu Deus do céu! E o hábito de beber muita água pode ter ajudado nisso também, porque se você bebeu água, você vai Com saciar certeza. até a próxima refeição. Com certeza, porque E a assim... sensação, né, a de fome, sensação, de sede, muito parecida. Muito. Isso. E assim, na verdade, quando você, com 1h30, 2 horas, que você se alimentou, você sentir fome, isso não é fome, isso é vontade de comer, porque na verdade, significa que você não se alimentou direito na última refeição que você fez. Essa refeição não estava equilibrada, porque não é pra você sentir fome, né, Leonardo? Você Leonardo vivenciou isso, né? Sim, Porque sim. contou pra mim que não sentia fome, né? não comia porque tinha que comer. Exatamente. Você também, Amélia? Eu também. Assim, quando eu comecei, eu realmente fui perder peso também, pensei, vou perder peso, né? E eu tava já querendo fazer alguma coisa assim, aí a Carlinha jogou no grupo da Harley que ia começar ela faz, aí eu entrei e falei, nossa, era o que eu queria. Ainda bem que ela jogou. Mas eu tava pensando em perder peso, depois que realmente eu fui ver que tudo que ela falou, eu também tava pensando. O intestino, eu achava que era boa, o meu intestino era bom, mas nossa, melhorou muito. Uau! Minha pele melhorou, meu humor melhorou, eu não senti fome. Tinha dia que eu comia, eu não tava querendo comer, eu falei, mas eu não posso ficar sem comer. E assim, eu tava muito animada pra que chegasse as marmitas. Nossa, no dia que chegou as marmitas, eu tirei foto, mandei pra minha família. Assim, eu senti muita falta do sal. Tava temperadinho, mas assim, sabe quando falta o sal? E hoje eu fui comer, eu joguei sal numa salada, eu fiz na minha mãe, uma salada rápida, joguei sal, falei, gente, faz tempo que eu não faço isso, eu não jogo sal em comida. Aí eu joguei assim, caramba, eu tô uma semana sem comer sal, assim, sabe? Porque eu gosto de salgar muitas coisas. E você tentou fazer o Isso sal não- verde? Que a Priscila não, eu já ensinou? Fiz uma vez, mas essa não. Como já tava tudo marmita pronto, tudo Sim, pronto, mas agora tenta fazer Eu vou esse, tentar. Amélia. A gente colocou no grupo, a gente colocou no seu grupo também, né? O da salzinho verde. Sim, achei muito legal. É muito legal porque dá um sabor até diferente, porque por causa justamente dos verdinhos, né? E aí a quantidade de sódio que tem ali é menor. Tá? Então a gente tem que ter o controle, principalmente nesses dias de calor. Esse negócio a gente salgar depois tem que depende muito também do organismo, né? Essa quantidade de sal, é muito individual as coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é a troca do sal. Certo? Usar um sal que contenha menos sódio, que tenha mais vitaminas, mais minerais também, para balancear. O sal rosa é assim, o sal marinho é assim. E o sal grosso, que a gente fala para bater aí com os verdinhos, também são assim, né? E você, Josi, que foi da turma 1, conta para elas. O que você achou aí quando você começou? Pra mim foi bem legal. Eu até achei que não ia dar tempo, eu tinha voltado de uma viagem. Tava passando lá o celular e vi, né? Eu acho que foi no Instagram, né, Carol? Acho que foi alguma coisa pra Acho você que a gente colocar. conversou Aí eu também. passei mensagem pra ela, ai, dá tempo ainda, tal, eu preciso fazer. Ela falou, não, entra. Aí entrei, tudo fiz. Queria eliminar os excessos, é claro, da viagem e um pouquinho de peso também. Eu acho que é o que a maioria pensa, né? Exatamente. Então foi assim, super bacana. Gostei porque eu fiz as marmitas, isso também me estimulou, né, tal. Já cozinho, tudo, mas eu acho que eu gostei dessa parte de fazer as minhas marmitinhas separadas, né, do pessoal e tal. E no 7º dia, no domingo, foi muito engraçado, porque eu falei, eu não aguento mais isso. Já tinha tido os resultados todos, né? O doce pra mim foi muito difícil de ficar sem comer, mas foi de boa. Mas no domingo, eu falei pro meu filho, o Luiz Felipe, que vinha
né, a Carol também cuida dele. Eu falei, chega, eu não quero mais, vamos tomar um café dos deuses, vamos lá no Hortifruti que eu vou tomar um café dos deuses, já estou bem, já perdi o que eu queria e fui com ele. Cheguei lá e falei que eu vou comer um monte de pão, né, aquela coisa toda que eu gosto. Aí eu olhei pro suco, vou tomar um suco, aí tem um suco pra mim, suco pra ele. Aí eu olhei e falei, agora eu vou comer pão de queijo. Aí eu olhei assim e falei, eu quero uma salada de fruta. Foi muito engraçado que eu não saí, não consegui sair. Falei, não eu vou ter um... Porque assim, acho que o organismo está acostumado com aquela comida boa, né, com aquela coisa saudável. Então, o meu cérebro falou, não, você vai ficar... E agora que você já viveu um mês, né? Então, aí o que eu estava conversando com elas, chega uma hora que você fala, agora eu vou comer bolo, porque eu adoro bolo, a Carol sabe disso. Falei, eu vou comer bolo. Comecei a comer muitas coisas, tanto que o meu filho falou assim, não sei não, o que está acontecendo? Eu falei, não me julgue, deixa eu comer. Aí, o que acontece? De uma semana pra cá, eu comecei novamente os hábitos, entendeu? O suco, meu marido fez uma cirurgia. E dá pra colocar uma coisinha ou outra, não dá? Os farelos, aquela misturinha Mix que tem de farinhas, banana, né? mix de farinha, eu tô utilizando. A fruta, entendeu? Aí já não tenho aquela necessidade de estar comendo um pão, né? Eu coloco o ovo, a tapioca. Então eu já vi que de uma semana pra cá o meu organismo tá novamente pedindo. Olha que beleza. Entendeu? Por isso que a gente fala que é de tempos em tempos. E na verdade, de tempos em tempos há estratégia, mas essa educação alimentar é uma coisa que tem que vir, que ela tem que perdurar. Mas gente, a gente não tem que se julgar e não tem que se culpar por nada quando a gente quer. E principalmente assim, no aniversário, em algum lugar que a gente precise ir, porque se você segue uma rotina alimentar que seja equilibrada, onde você tem qualidade nutricional nos alimentos que você come, não tem problema você ter uma vida social, até porque quando você sair, você vai saber escolher o que está no cardápio. Você eventualmente vai comer coisas diferentes, né? Principalmente quando você aprende a viver sem glúten e sem lactose, né, Flavinha? Acho que é uma questão que aí dá mais ainda essas escolhas, limita ainda mais ainda as escolhas. Então, é aprender a escolher. Aí você vai pegar um cardápio em qualquer lugar do mundo e você vai conseguir comer bem melhor. Mas isso é educação. Se você não for educado, você não sabe escolher. Se faz isso, aí tu não obedece. Exatamente. Então é um processo, né? É um processo, é devagar. Tu vigiar e você mesmo, né, controlar. Exatamente. Esses impulsos. Isso daí vocês vão descobrir. Né? Por isso que tem um programa, um método, onde vocês vão desenvolver isso aos pouquinhos e cada um vai descobrir a sua praia, né? Não é para ficar copiando e fazendo igual ao coleguinha, né? Isso aqui fez... Não, quer fazer uma receita que o outro fez, funcionou bacana, vamos trocar, é uma coisa, gente. Agora ficar ali fazendo uma rotina igual, não dá. Né? Cada um ele tava no restaurante, tudo bem, o da frente tava lá. Mas... Tá, então ela é uma bebida que vai ser pouquinho, mas ela é altamente concentrada. Então o shot digestivo nada mais é do que o limão com o açafrão e a pimenta do reino. Não consegue tomar com a pimenta do reino? Coloca azeite de oliva, extra virgem, um óleo de abacate. Então tem a misturinha, tem a proporção deles e você toma 20 minutos antes de você comer. Mas sabe por que você toma ele, Gabi? Porque quando você for tomar esse shot 20 minutos antes da sua refeição, você já vai começar a liberar enzimas digestivas. Você já vai avisar seu pâncreas que, olha, vai chegar aí a minha alimentação. Então você começou a mandar essas enzimas e o seu corpo já vai estar preparado para receber a sua alimentação. E a sua digestão vai ser bem melhor. Quando a gente fala de digestão, é a absorção também. Então é desde a sua deglutição, quando você engolir, o alimento passar pelo estômago, tem o suco gástrico, ele tem que se desfazer, né, ser quebrado em pedacinhos, em moléculas, e aí sim os nutrientes começam a entrar na célula, onde? No nosso intestino delgado, e no nosso intestino grosso é onde a gente absorve a água. Então também precisa da hidratação, a alimentação e a hidratação, que vem antes ou também pouco tempo depois. Outra tática, que não queira tomar o shot, por exemplo, você pode tomar um chá.
Então 20 minutos antes do seu almoço, você pode tomar um chá de hortelã, por exemplo, que vai ajudar também no processo da digestão diariamente. E esse shot dá para armazenar? Não. Não. Esse que é Ele tem que ser na hora. Ele pode, assim, se você manter tudo que você, a partir do momento que você fez um suco, né, o limão, ele vai, a partir do momento que ele entra em contato com o oxigênio, ele oxida. Quando ele oxida, ele começa a mudar a estrutura original dele. Não significa que você não vá absorver, tá, algo dele, mas se você demorar mais, quanto mais tempo você demorar, menos ele vai ter de nutriente para te dar. Tá? E aí, por exemplo, a cebola, a gente sabe que a gente, se cortar a cebola muito tempo, ela vai fazer mal para você pela propriedade que ela vai desenvolver com o tempo que ela tá ali aberta, né? Então, os alimentos em si, o fato de você passar a faca, você já tá fazendo esse processo. Então, a gente fala sempre pra gente rasgar as folhas, né? E não picotar, porque você passou ali, já era. Mas, gente, não é que você não vai ter absorção, é que só E diminui. água com limão? Eu tô assim, viciada. É em jejum? De manhã. E aí? É em jejum? Não é de manhã, não. É Não, o dia inteiro. pode ser. Dia, A Mariana né? sabe, eu tava uma época que eu tava tomando, eu me sinto bem com água morna com limão Sim. em jejum. Não é em jejum assim. Não tem problema. A gente fala que a limonada sem açúcar e sem adoçante, ela é bem-vinda. E, inclusive, não tem nem caloria. Mas Então, o jejum ela é boa mesmo? Ela ajuda a perder peso? não, ajuda sim. O limão tem muitas propriedades. Aí eu tomava assim o dia inteiro. Não, o limão anima, né? É. O limão dá uma bela de uma animada, né? É que, na verdade, algumas pessoas falam assim, vamos tomar a água com limão em jejum de manhã e acham que Isso vai eu resolver. vou fazer isso na hora do almoço, eu vou bater um McDonald's e vai ser... Eu tomo um shot digestivo e vou pro Mac. Não tem como, entendeu? É um conjunto, não adianta fazer uma coisa. Né? Um conjunto de coisas que vão te Na auxiliar. verdade, eu comecei a tomar água morna com limão de manhã porque eu tava fazendo um curso de meditação. Você evita que a sua célula comece a trabalhar para fazer equilibrar. É o que a gente fala, por exemplo, do pH da água. Porque o limão ele entra e equilibra. Exatamente, a água morna já está na temperatura do seu corpo, tá? Quando a gente dorme, o nosso corpo esfria, cai a temperatura para acontecer toda a parte metabólica, tá? Quando você começa a liberar melatonina, então, escureceu, você começa a liberar melatonina. Então, melatonina controla níveis de cortisol. O que acontece se você tem cortisol em excesso no corpo? Isso é bom, você precisa. O cortisol elevado, ele vem pelo estresse, mas o que acontece se você tem uma noite mal dormida, ele continua elevado e você não consegue eliminar a gordura, porque o cortisol prende a gordura no seu corpo. Você tem uma dificuldade bem maior de liberar gordura, de diluir gordura quando você tem um cortisol alto no corpo. Então você precisa dormir bem para equilibrar. Então esses processos metabólicos no seu corpo, que acontece quando baixa, tudo isso é a luz. Então a luz baixou, melatonina começou a sair, equilibra nos níveis de cortisol e aí a temperatura começa a baixar. Tem gente que toma banho bem quente antes de dormir. Isso atrapalha o seu sono, porque o corpo começa a ter que trabalhar para poder fazer você dormir melhor. Então não tome banho muito quente antes de dormir. Tá? Isso é uma prática também. Então não é só a alimentação. E claro, se você for comer a frutinha seca, for tomar um chazinho antes de dormir, que já jantou mais cedo, né? Demorou um pouco mais para dormir, esse chá vai ajudar muito, mas é um chá que também não pode ser muito quente. Ele pode ser no máximo morno. Entendeu? A mesma coisa você amanheceu, o teu metabolismo começou. Já começou, ele se despertou. Para ele te despertar, ele já liberou um monte de hormônio, um monte de coisa no teu corpo. Então, gente, é muito mais do que o nutriente que você está pensando, que é o zinco, que é o ferro, que são assim os mais conhecidos, vitamina A, C, B12, E. É muito mais do que isso. É equilibrar o metabolismo, equilibrar a cascata de hormônio que você tem no corpo para você ter tudo isso que vocês falaram aqui agora. Cabelo não cair, a unha ficar forte, o sono ficar bom, melhorar o humor, o trânsito intestinal, ficar mais acinturada, aquela roupa que não cabia antes agora tá cabendo, relação cintura-quadril, que tem relação com doença cardiovascular. Então, tem uma série de benefícios que você ganha quando você muda a sua alimentação. Então, por que mudar?
não é? Por que não mudar? E aí eu dou só meus parabéns para vocês que, né, fizeram toda essa mudança alimentar.